Bem, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de arranjo e combinação. A gente está fazendo essa aula continuando o aulão do dia 21 sábado, que acabou de acabar, né? Faz muito pouco tempo que acabou o aulão. E eu estou gravando essa aula aqui justamente porque, devido a uma disposição das aulas, é uma questão de horário, ficou um pouco apertado para mim da aula e eu resolvi dar essa aula um pouco depois. Justamente porque arranjo e combinação é um assunto que ele merece ser dado com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de paciência, para ele ser assimilado bem. E assim, esse assunto ele é continuando a aula da semana passada, que Beatriz Mel, a monitora Beatriz Mel, inclusive abraço para Beatriz Mel, ela deu semana passada sobre análise combinatória, que ela falou sobre o princípio fundamental da contagem, resolveu algumas questões com você e tudo mais. E agora a gente vai dar seguimento, a gente vai acompanhar, vai seguir, expandindo um pouco e pegando desdobramentos do conteúdo da análise combinatória, que nesse caso é arranjo e combinação. Tudo bem? O que acontece? A gente vai começar a trabalhar com esse conteúdo. E antes de começar o conteúdo, eu queria só fazer um pequeno comentário rápido, que tipo assim, a prova de matemática do Enem, ela vai ser uma prova difícil, ela tem questões difíceis, tem vários assuntos que podem ser considerados que eles variam entre difícil, fácil e tudo mais. Mas existem alguns assuntos que eles têm competências e dificuldades diferentes. Por exemplo, você vai ter o assunto de geometria analítica, ou se não trigonometria aplicada, sabe? Teorema da bissetriz externa, mediatriz, baricentro, ortocentro. São conteúdos que você vai ter uma técnica muito elevada, são conteúdos que você tem fórmulas muito arrojadas, que você vai ter método de resolução muito militarizado, sabe? Você tem um caminho muito retilíneo para chegar na sua resposta. Já alguns outros assuntos, eles também são muito difíceis, só que eles prezam por outra seara de dificuldade. Arranjo de combinação, princípio fundamental da contagem e análise combinatória são alguns exemplos desse tipo de assunto. Você vai ver que meio que quando você trabalha com matemática é inversamente proporcional à quantidade de fórmulas para a dificuldade interpretativa do assunto. A análise combinatória é um assunto que você tem que ter um tato muito grande, você tem que ter uma sensibilidade quando você vai responder as questões para que você consiga resolver isso. Porque são questões que você vai ver que tem pouquíssima fórmula, mas elas compensam com um raciocínio lógico, um raciocínio intrínseco muito elevado, um raciocínio intrínseco muito bem complexo. Vou colocar a palavra complexo assim, não é tão complexo assim. A gente vai desmistificar esse processo, mas é só para dizer que são fórmulas muito poucas. Inclusive, a gente vai fazer com o mínimo de fórmula possível. Vai ser, acho que com nenhuma fórmula. Se eu conseguir passar o conteúdo bem com vocês, vocês vão responder questões de matemática, análise combinatória, arranjo de combinação, sem nenhuma fórmula. E é isso que a gente vai almejar nessa aula aqui, tá? Então vamos começar. Primeiramente, a gente vai começar a partir do conceito de arranjo. A gente vai começar a partir das primeiras noções de arranjo. A gente já comentou um pouco sobre o que seria o princípio fundamental da contagem, como seria a análise combinatória, a competência da análise combinatória. E agora a gente vai trabalhar com o arranjo. E assim, eu vou apresentar de cara para vocês a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é essa fórmula meio bizonha, meio bizarra, meio assustadora aí. Bia trabalhou com vocês o conceito fatorial, né? Na semana passada. E aí, o que é que está escrito, o que é que está descrito nesse momento aqui? O que está descrito aqui é que um arranjo de n termos agrupados P a P, ele é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. O que é que isso aqui quer dizer? Que um arranjo de n elementos, quando eu faço um número de vagas, um grupo que ele vai ter P espaços, P vagas, eu calculo a partir disso aqui. Essa é a fórmula meio bizarrinha de arranjo. Essa é a fórmula meio assustadora que vocês vão ter quando vocês vão trabalhar com arranjo. Mas a gente vai trabalhar o máximo para a gente evitar a fórmula. Não para evitar por medo, mas evitar porque ela é uma fórmula que ela não precisa ser usada se você conseguir trabalhar e raciocinar bem. Tá? Então agora o que acontece? O arranjo ele se refere às diferentes maneiras de organizar um conjunto de objetos em ordem sequencial. O arranjo, a ideia de arranjar objetos, ela traz consigo o conceito, a vertente de que a ordem difere os grupos. E o que é que isso quer dizer? Quando eu pego, por exemplo, um grupo que eu vou fazer uma fila, se tem 5 pessoas para fazer uma fila, eu vou colocar aqui Ana, Bia, Carla, Diana e Érica. São 4 meninas, A, B, C, D e E.
né? Se eu vou fazer uma fila com elas, eu pego essas 5 pessoas, se eu coloco Ana primeiro, ela vai ser a primeira da fila, se eu coloco Bia em segundo, Carla em terceiro, Diana quarto, Eric em quinto. Eu vou ter uma organização. Essa fila está organizada de uma forma bem datada. A, B, C, D, E. Entretanto, se eu mudo a posição, por exemplo, de Bia e Ana, eu vou ter B, A, C, D, E. Essa organização diferente faz que eu tenha uma fila diferente. Então o grupo ele diferencia-se. Então a ordem que os objetos, os elementos, as pessoas, os números, os algarismos, enfim, estão dispostos, a ordem que essas coisas estão sequenciadas, vai influenciar diretamente na concepção do que é aquele grupo. Ok? E aí, a gente vai trabalhar, quando eu for explicitar melhor como funciona, a gente vai trabalhar na regra do caimento. É porque não é bem uma regra, sabe? É mais um macete, não é bem um macete, é mais um negócio. É uma dica. Vai, eu vou dizer, eu vou do bizu, vai, bizu. Que é meio que a regra do caimento, a lei do Caio. O númerozinho que vai caindo, por aí vai, sabe? E o que acontece? Quando você vai pegar esses números, que eles vão estar organizados, você tem como evitar a fórmula se você tiver essa noção de matemática, se você tiver essa malícia na matemática que a gente vai explicar logo menos, sabe? Então vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo é: Joane, distraída que sou ela, esqueceu o PIN do seu celular. O PIN do celular é quando você abre a tela e tem uma senha com 4 algarismos. E ela só se lembra que os números são distintos. Sabe? Ela tem um PIN de 4 algarismos e os números são diferentes. Quantas senhas são possíveis de serem formadas? Quais são as possibilidades totais? Qual é o número de senhas que ela pode formar sabendo que um PIN tem 4 algarismos e que são todos números diferentes? A gente vai organizar essa questão em arranjo. Como é que a gente vai trabalhar com a fórmula? Um arranjo de n termos organizados em grupos de p elementos. Então, seria um arranjo de 10 números distintos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, organizados no grupo de 4 elementos, que são justamente os 4 dígitos do PIN. Vamos lá. Como é que a gente introduzir esse conceito dentro da fórmula? Um número n de termos organizados num grupo de p, ele vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. O arranjo de 10 em 4 é 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Vão acompanhando aqui comigo, tá? Seguindo, 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial, 10 menos 4 entre parênteses vira 6 fatorial, então 10 fatorial sobre 6 fatorial é o resultado de arranjo de 10 termos agrupados em 4. Como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer como a Bia explicou semana passada, eu faço a conta, eu igualho os denominadores, eu corto aqui, eu vou cortar esse 6 com esse 6, esse resultado vai dar aqui um arranjo de 10 em 4 igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, e esse resultado dá 5.040. Então, um arranjo de 10 em 4 dá igual a 5.040. Muito bom, muito bem feito, tá? Mas a gente vai agora analisar. Então, em resumo, você tem um PIN de 4 algarismos, você tendo 10 números distintos, você vai ter 5.040 possibilidades diferentes de senha para serem colocadas. E só tem 3 tentativas, então se você quiser entrar no celularzinho do seu amigo para ver o que é que ele faz no WhatsApp, ou se não procurar alguma foto, ou se não apagar uma foto fake literal sua, você vai penar. Ou você sabe a senha, ou senão você vai bloquear o celular do seu amiguinho porque são 5.040 tentativas. É difícil. E agora a gente vai estudar o caimento, sabe? Eu vou passar esse bizu aqui do caimento. O que é o caimento? É um macete, um bizu, é uma dica, vai. Se eu tenho 10 números distintos, se meu n é igual a 10 e meu grupo é igual a 4, eu tenho que agrupar esses 10 elementos num grupo de 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 10 e vou cair com ele 4 vezes. Eu vou cair com esse 10 4 vezes e todos os números que ficarem, eu vou multiplicar eles entre si, eles vão dar o resultado do arranjo que eu queria. Simples assim. Funciona, funciona. Como é que acontece aqui? Pegando o mesmo exemplo que a gente trabalhou aqui atrás. Vou até voltar aqui para reler e não ficar nada perdido. Joane, distraída que só ela, esqueceu o PIN do seu celular, uma senha, 4 algarismos, lembra somente que são números distintos. Quantas senhas diferentes você formar, tá? 10 números distintos, organizados num grupo de 4. Se eu fazer por caimento, como é que fica essa situação? 10 cai uma vez.
9. Cai outra vez, 8. Cai mais uma vez, 7. 4 números. O 10 ele caiu 4 vezes. Ele não caiu 4 vezes, caiu 3 vezes. Mas, em resumo, você tem que ter 4 números. Você vai pegar e fazer 4 números aqui. E essa conta, essa multiplicação, ela vai ser exatamente igual a essa multiplicação aqui. Perceba que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é a mesma coisa que 10 vezes 8 vezes 9 vezes 7. E esse caimento, essa multiplicação vai dar exatamente o mesmo resultado, porque o arranjo ele não admite outro resultado, tá? Então tá tudo certo, nada errado, nosso raciocínio tá perfeito. Vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco sobre combinação. Combinação. A combinação ela é um conceito muito próximo do arranjo. Só que a combinação, o que vai ser o grande diferencial dessa combinação, é justamente porque ela vai se referir às várias maneiras de escolher itens entre um grande conjunto de objetos, de modo que sua ordem não importa. Ou seja, diferentemente do arranjo, em que a ordem das coisas, a ordem que os elementos estão dispostos, vai influenciar diretamente no resultado final, a combinação não. A combinação é aquele grande ditado que a ordem dos fatores não altera o viaduto ou a ordem dos fatores não altera o produto. Se você mudar uma coisa pela outra, você não vai ter prejuízos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu falo para vocês, sei lá, que eu vou comer doces. Eu tenho uma mesa com 5 doces diferentes, todos doces diferentes, e eu posso comer 3 desses doces. Se eu comer um brigadeiro, um beijinho e um docinho de paçoca, é a mesma coisa que eu comer um beijinho, um brigadeiro e um docinho de paçoca. Percebam que no final das contas eu comi os 3 doces iguais e a ordem que eu comi eles não importou, porque eu comi os 3 doces da mesma forma. A ordem, vamos dizer os puristas dos docinhos de festa de criança, que a ordem influencia, que dependendo do grau de açúcar que você coloca no doce, ele vai ser completamente diferencial, porque um doce estraga o paladar pro outro, mas a gente não está indo por esse lado. A gente está pegando a vertente de que um brigadeiro, um docinho e um docinho de paçoca vai ser a mesma coisa, independente da ordem que você come eles. Essa independência da ordem que você trabalha, ela vai ser terminantemente determinante para o produto, ou ela vai ser terminantemente indeterminante para o produto final. Não importa a ordem que você pegar as coisas. Não importa a ordem que essas coisas forem escolhidas, sabe? Justamente porque essa é a grande concepção, esse é o grande diferencial da combinação. Esse é o grande diferencial da combinação e do arranjo, tá? Essa é a grande sacada que você tem que ter para diferenciar o que é arranjo e combinação. A ordem importa, no outro, a ordem não importa, tá? Combinação, ela vai ter essa fórmula meio bizarrinha, muito parecida com a de arranjo, só que levemente diferente. Se a gente resgatar lá no passado, a gente vai ver que o arranjo, a fórmula de arranjo, era que A de N em P é igual a N sobre essa subtração aqui. A combinação não, a combinação de N elementos agrupados P a P vai ser N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. A grande diferença é esse Pzinho aqui. A grande diferença é esse P agora, porque esse P está justamente para retirar as possíveis repetições que nós teríamos. Se eu falo para você que o grupo brigadeiro, beijinho, paçoca é o mesmo grupo beijinho, paçoca e brigadeiro, eu tenho que retirar essas repetições, porque essas repetições elas têm que ser anuladas quando a gente vai determinar quantas possibilidades distintas a gente tem de grupos, sendo que a ordem não importa. E para a gente ter um macetinho, que nem a gente do caimento passado, é uma regra bem semelhante, só que diferente, um pouco contraditório. Mas é real. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, outro exemplo de questão. Pedro e seus amigos pretendem fazer uma viagem para a praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Nenhuma semelhança com a realidade. Isso pós-pandemia, pelo amor de Deus, né? A gente pretende, mas quando tudo isso passar, em outros tempos, em outras possíveis ocasiões. Pedro dispõe de um carro e 10 amigos. As questões que fez fui eu, então, tipo assim, não são grandes questões, assim, vamos ser um pouco solícitos, não. Vamos pegar leve aí com o julgamento nas questões, tá? É didático. Pedro dispõe de um carro e 10 amigos. Ficou meio estranho, né? Um carro e 10 amigos, mas Pedro dispõe de um carro e 10 amigos. Enfim. Portanto, ele pode convidar até 4 amigos para viajar com ele. Assumindo que Pedro vai dirigir, ele pode convidar mais 4 amigos para irem com ele dentro do carro.
Quantas pessoas, quantos grupos distintos de amigos Pedro pode convidar? Vamos supor aqui, mais uma vez, que eu pegue 4 amigos A, B, C e D. Eu peguei meu amigo A, meu amigo B, e meu amigo C e meu amigo D e convidei eles para ir para viajar comigo. Mas, se eu convidar B, C, A, D, é o mesmo grupo, é o mesmo grupamento de pessoas, não mudou, não teve nenhuma diferença substancial nos grupos que eu selecionei, sabe? Tipo assim, A, B, C, D é a mesma coisa que B, C, A, D, que D, C, B, A. Enfim, a viagem vai ser a mesma, independente da ordem que eu chame essas pessoas. Compreendem? Compreende que a ordem nesse caso não importa, que esse grupamento de pessoas é uma combinação porque a ordem é indiferente para o elemento, para a junção de pessoas que eu pretendo contatar. Então o que acontece? É uma combinação com um número N de pessoas, 10 pessoas diferentes, para 4 lugares no carro, assumindo que eu também vou. Eu só estou convidando, né? Porque eu pretendo ir no carro dirigindo. Tá. Eu peguei esses dois exemplos muito próximos porque, tipo assim, antes o N era igual a 10 e o P era igual a 4. Agora o N é igual a 10 e o P é igual a 4. É a mesma quantidade de pessoas e de grupamentos de elementos, de formadores do grupo. Mas eu quero que vocês entendam a grande diferença e como é gritante a diferença entre o arranjo e a combinação. Que as possibilidades elas divergem, nossa, mas muito. Então vamos lá. A combinação. A gente pegou a fórmula, né? Primeiro fazer a análise da fórmula, depois a gente vai se afastar o máximo possível da fórmula. A combinação de N elementos agrupados PAP vai ter essa fórmula, eu vou substituir o N. E o P, substituído tudo certinho, 10 elementos agrupados em 4, eu vou ter 10, 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial, 6 fatorial. Então 10 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial, você vai ter, eu vou decompor 10 fatorial, né? Eu vou cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial, como a gente fez no arranjo, só que agora ainda tem um 4 fatorial para resolver. Resolução do 4 fatorial, você vai destrinchar esse 4 também, e aí você vai fazer as suas seus eventuais cortes, as eventuais simplificações. 4 e 3, não, 4 e 2 com 8, 3 com 9, sobra um 3 aqui, então vai ficar 10 vezes 3 vezes 7, vai dar 210. 210 diferentes combinações de amigos eu posso convidar para ir nessa viagem comigo. Vocês perceberam? A diferença enorme, enorme de possibilidades. Em um eu tinha 5.040. Quando eu vou arranjar esses números, eu tenho 5.040 possibilidades. Quando eu combino esses mesmos números, o mesmo N, o mesmo P, eu tenho 210, sabe? Muito menos mesmo. Tipo assim, nossa, muito menos. Então a gente vê que a combinação e o arranjo eles são duas competências completamente diferentes, sabe? E aqui a gente vai ter o caimento 2, a volta do caimento, o caimento como ele volta, a regra do cai 2, enfim, é um macete diferente. Qual é a grande diferença aqui? Essa primeira parte continua igual, tá? O 10 ele vai cair 4 vezes, como a gente fez no arranjo, então é 10 que cai para 9, que cai para 8, que cai para 7, 4 algarismos distintos, o 10 caiu 4 vezes, eu tenho 4 algarismos desse 10 que cai. Só que agora eu vou colocar um grande linha aqui, que vai ser a divisão da nossa fração, e embaixo da fração a gente vai colocar o 4 fatorial, o número de elementos que a gente está formando. Então você cai o número de vezes, só que você coloca um 4 fatorial embaixo. E essa conta vai ser idêntica a essa conta aqui. 10, 9, 8, 7 sobre 4 fatorial. 10, 9, 8, 7 sobre 4 fatorial. Então essa é um macetinho para ajudar vocês a se lembrar, para ajudar vocês a associar mais fácil esse conceito. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que essa conta é igual, então o resultado tem que ser igual também. E aqui vem o segundo grande momento. A gente anulou, né, com esse caimentozinho, caimento 1 e caimento 2, a gente está tentando anular as formas. Como é que a gente vai saber o que é combinação e o que é arranjo? Como é que a gente vai conseguir associar mais fácil? A gente vai se perguntar, quando a gente vislumbrar qual é o cerne da questão, se a ordem importa. Se a ordem importar, você responde: aham, a ordem importa. Aham, aham,
Arranjo. Arranjo. É bobo. Eu sei que é bobo. Eu sei que é bobo. Nossa, eu sei que é muito bobo, mas vamos ser pragmáticos aqui, que o que é bobo funciona. As maiores besteiras são as mais fáceis de serem lembradas. Né? E se você tem algum bizu bobo, não pode ser bizu interessante, não pode ser bizu da hora. Se você tem alguma forma boba de lembrar coisas, deixa nos comentários, ajude as próximas pessoas que vão ler, que vão assistir esses vídeos, que vão ler os comentários, porque aqui a gente tá construindo todo mundo junto. Se você tem alguma bobeira para escrever no comentário que vai ajudar as pessoas a lembrarem de conteúdo, seja em matemática, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, matemática, se faltou algum, perdão, não queria negligenciar nenhuma das matérias do Enem. Se você tem alguma lembrança, deixa aí nos comentários, que é pra gente poder todo mundo aprender junto, que o que é bobo memoriza fácil, o que é bobo memoriza muito fácil. E aí você se pergunta, a ordem importa? Se a resposta for não, combina não. Combina não, combinação. Combinação é uma outra seara. É bobo igual. Mas ajuda a lembrar. Enfim, é isso. Perdoe pela piada de mau gosto. Nem uma piada de mau gosto, é só um lembrete sem graça. Vamos seguir então. Primeira questão, a gente vai fazer uma questão aqui, questão diretamente do Enem de 2009. E a questão é: 12 times se inscreveram em torneio de futebol amador. Para a abertura do torneio foi escolhido o jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Vamos lá. Essa questão ela é dividida em 2 momentos, então a gente vai dividir em 2 momentos para poder fazer análise, ok? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. Ponto. Esse é o primeiro evento. Esse é o primeiro grande acontecimento que está se passando nesse exemplo aqui. Se eu tenho 12 times e eu vou escolher 4 desses times para compor o grupo A ordem que eu escolher os times importa? Não. A ordem que eu escolher os times não importa. Se eu escolher, por exemplo, o América de Natal, o ABC, o Alecrim e o Apodi, é o mesmo grupo se eu escolher Apodi, América de Natal, ABC e Alecrim. Compreendem essa ideia que nesse caso a ordem não importa? Então eu tenho uma combinação. Se eu tenho uma combinação, eu já excluo aqui a letra E, a letra E fala que são 2 arranjos, a letra C e a letra B. Eu já sei que a resposta ou é A ou é D, porque o primeiro momento, a escolha dos grupos para o grupo A, ela é determinada através de um arranjo. Ou de uma combinação, perdão. E agora, a quantidade total de escolhas dos times para o primeiro jogo, o jogo de abertura, é... Onde é que está falando sobre isso? Está aqui. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura no torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A ordem de escolha dos 2 times importa? Importa. Arranjo. A gente já sabe que é um arranjo, mas por que é um arranjo? Porque para realizar o jogo de abertura, o primeiro time a ser sorteado, ele vai ser o time mandante, ele vai ser o time que vai jogar em casa. E o segundo time vai ser o time visitante. Ou seja, escolher o jogo Apodi, América de Natal, Apodi são jogos diferentes, são jogos que eles se expressam de uma forma diferente. Como o evento é diferente, a gente entende como um arranjo. Eu vou arranjar esses 2 times, não vou combiná-los, eu vou arranjá-los. Então, gabarito, letra A. Um arranjo, uma combinação, um arranjo, respectivamente. Pronto, sua alegria, bonitinho, vamos para a próxima. Né? O tempo é curto e a estrada é longa. Peraí só um momento. Oi, mãe. Oi, mãe. Pode abrir. Não, é o quê? Eu vou sair mais dia para você saber que mamãe tá só aqui na sala. Tá bom, vou já. Hã? Vou já. Perdão aí, eu tive um pequeno... Tô conversando com minha mãe aqui rapidinho. Mistérios, manias e pérolas do ensino à distância, né? Aula gravada dá nisso. Agora minha mãe vai ficar eternamente marcada no YouTube do Gato. Enfim, né? Dos males o menor.
Vamos fazer 2 exercícios de fixação aqui, tá? Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapato, sabendo que ela pode escolher no seu guarda-roupa 12 pares, sabendo que ela possui no guarda-roupa 12 pares. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher os 5 pares de sapato para a sua viagem? Aí eu pergunto para você, aluno do GAP, aluna do GAP. Essa menina, a menina Júlia, se ela escolher, ela vai escolher 5 sapatos, certo? A ordem de escolha dos sapatos que ela vai levar para essa viagem é determinante para o resultado final desse grupo. Por exemplo, se ela escolher uma rasteira, um salto alto, outra rasteira, uma Havaianas e um tênis da All Star. E ela escolheu, eu já esqueci até qual foi que eu mencionei, um tênis da All Star, uma Havaiana, 2 rasteiras e um salto alto. Eu inverti a ordem, tá? Pelo menos eu acho que eu inverti, porque eu não lembro exatamente qual foi o grupo que eu falei da primeira vez. Mas é o mesmo grupo. A ordem importa? Não. Se a ordem não importa, é uma combinação. É uma combinação. Trata-se de uma combinação. E agora como é que a gente vai fazer para calcular? A gente vai pegar a regrinha do caimento 2. Vocês lembram como é a regrinha do caimento 2? A gente vai pegar o número de elementos, o número de grupamentos, e a gente vai cair o número de números total, e colocar um fatorial embaixo, para a gente tirar as repetições. Quanto seria o n nesse caso? O n nesse caso seria igual a 12, pois eu tenho 12 pares totais. E quanto seria o grupamento? Quanto seria as repetições? O que seria um grupo inteiro? Seria 5 pares de sapato. Então o n é igual a 12 e o p é igual a 5. Então, se você for usar a fórmula, você pode usar a fórmula. N é igual a 12, P é igual a 5. E aí o que a gente faz? Com N igual a 12, P igual a 5, a gente vai usar a fórmula? Se quiser usar, pode. Não é necessário, inclusive nem aconselho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 12 e vai cair com ele. Então a gente vai cair 1, caiu. 2, caiu. 3, caiu. 4, caiu. 5. 5 termos, porque o nosso P é igual a 5. Coloca um 5 fatorial embaixo desse 12 e aí você calcula o restinho. E aí você só traulita essa questão. 12, 11, 10, 8, 9 sobre 5, 4, 3, 2, 1. Aí você faz as simplificações necessárias e você vai ter que, no final das contas, a sua combinação ela vai ser igual 11 vezes 9 vezes 8. Percebe que essa é uma conta muito simples de ser feita? Por isso que eu falo que a carga técnica, por isso que eu falo que a carga algébrica, digamos assim, da nossa combinatória é muito simples, só que a interpretação que você tem que fazer por trás, ela é um pouco mais arrojada, ela demanda um pouco mais de atenção para você estar fazendo a leitura da questão. Por isso que quando você vê uma questão de análise combinatória no Enem, você tem primeiro manter a calma, segundo, fazer a leitura paulatinamente da questão. Você tem que fazer uma leitura muito suave. E aí, depois que você faz essa continha, você vai ver que a combinação de 12 em 5 é 792. Letra B, só alegria. E segue daí. Outro exercício de fixação, a gente vai fazer outro exercício de fixação, só que nesse momento eu vou pedir que você pare seu vídeo. Você está vendo o vídeo aí no YouTube, que é um gravado, você pausa o vídeo, responde a questão e depois você acompanha comigo. Eu vou lhe dar agora, pausou, despausou o vídeo e agora a gente segue. Em uma época de eleição para o Grêmio Estudantil do colégio, nossa senhora, não estou conseguindo ver quanto é aqui. Quantas são pessoas? Peraí, calma, spoiler. 2 pessoas. É porque eu tô com meu negocinho de gravação, ele tá bem aqui em cima dessa palavra, sabe? Não consigo ver quantas pessoas tem aqui. Mas são 2 pessoas, tá? 12 pessoas são candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas desse Grêmio? Quantas são as vagas? 3. A ordem que essas vagas vão ser ocupadas, ela importa? Importa. Por que ela importa? Porque você tem um presidente, um vice-presidente e um secretário. Se você tem 2 candidatos, o primeiro candidato pega a primeira vaga, ele vai ser o presidente. Se o primeiro candidato pega a segunda vaga, ele vai ser o vice-presidente. Se o primeiro candidato pega a terceira vaga, ele vai ser o secretário. Então, a ordem nesse caso, ela importa? Arranjo. É isso aí. A gente vai se tratar de um arranjo aqui. E para resolver essa questão, sem mistério, né? A gente já sabe como é que a gente vai resolver isso. A gente vai usar a primeira regrinha do caimento. A gente vai cair com os números, vai só pegar qual é o grupamento que a gente precisa e vai fazer todas as contas necessárias. Quanto seria o nosso n nesse caso?
O nosso N, nesse caso, ele seria igual a 12, pois são 12 candidatos. São 12 pessoas que estão se candidatando, que estão se voluntariando a ocupar essas vagas. E quantas vagas são? São 3 vagas. Então, o nosso P vai ser igual a 3. O nosso P igual a 3. A gente vai trabalhar com essa hipótese. O nosso N igual a 12. O nosso P igual a 3. Para responder como arranjo, o que a gente faz? Muito simples, muito fácil, muito prático e problemático. O nosso N igual a 12. A gente vai pegar esse A, a gente vai pegar esse arranjo de 12 elementos em 3 e vai cair com esse 12 3 vezes. Uma, caiu. Duas, caiu. 3. 12 vezes 11 vezes 10. Mas é só isso? É só isso. Ai, mas que conta fácil? É muito fácil. Só que você tem que ter a sensibilidade de entender que isso é um arranjo. Quando você tem a sensibilidade de entender que isso é um arranjo, tudo que você tem que fazer é pegar esse 12 e fazer 12 vezes 11 vezes 10. Porque são 3 vezes. E esse 3 está associado com esse 3 aqui. E esse 3 aqui vai determinar o grupamento de elementos e quantas vezes o 12 cai. Sabendo que a conta é 12 vezes 11 vezes 10, você tem o resultado. O arranjo de 12 termos agrupados 3 a 3 é 1320. Então a nossa resposta dessa questão aqui é 1320 possibilidades. 1320 modos diferentes que esses candidatos poderão ocupar as vagas desse Grêmio. E é isso, galerinha. A nossa aula teórica de arranjo de combinação, ela foi isso, ela é isso. É um assunto com uma carga técnica muito simples, só que é um assunto que ele demanda uma sensibilidade muito alta quando você vai resolver questões desse assunto. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai postar uma aula de resolução de questões de arranjo de combinação, muito provavelmente nas aulas de revisão, na aula própria, nas próximas semanas que vão seguir aí. Então fica ligadinho no grupo do GAP, fica ligadinho no canal do GAP do YouTube, né? E muito obrigado por assistir essa aula, se você ficou até aqui no final. E por favor, fique atento para as próximas aulas. Bom final de semana a todos. Estou gravando isso no sábado, pós-aulão. Bom final de semana a todos. Bom resto de semana a todos. E um bom Enem a todo mundo que está participando desse projeto com a gente. Muito boa tarde, no meu caso. Tchau, tchau e até a próxima aula.